From our archives, the Billy Graham Classics. Quero que você abra comigo em Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28. Lucas 21. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quero chamar a sua atenção para duas palavras neste versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, em outras palavras, sinais no espaço sideral. E na terra, ao mesmo tempo, eles ficarão angustiados. Essa palavra angústia significa pressionado de todos os lados. As nações ficarão em perplexidade, o que significa que não há saída. As pressões serão tão grandes que ninguém verá nenhuma saída. Existe alguma esperança quando olhamos para o futuro do nosso mundo? Pense nas coisas que aconteceram nos últimos 150 anos ou 130 anos. O homem não poderia viajar mais rápido do que um cavalo poderia correr. Isso é tudo. Olhe para o mundo hoje. Quando nasci em 7 de novembro de 1918 e 4 dias depois ouviram isso na Europa e pararam a guerra. Era o que meu pai costumava dizer. E começou outra na Carolina do Norte, mas seja assim como pode ser. Olhamos para essas coisas que aconteceram na minha vida. Quando eu nasci não existia rádio. Me lembro do primeiro aparelho que nós tivemos. Era um aparelho de cristal que meu pai havia feito. Havia apenas uma pequena estação em Pittsburgh. E meu pai iria consertar aquela coisa e ouvimos dizer alguma coisa naquele aparelho. Aquilo era o rádio. Apenas algumas coisas aconteciam. Os automóveis não estavam em cena naqueles tempos. Uma rodovia era algo inédito. A única rodovia que tínhamos eram aquelas dos sulcos que os carros faziam quando passava. E nós tínhamos que ficar esperando o outro carro passar. E nas montanhas onde morávamos não havia estradas pavimentadas. Aonde íamos visitar? Porque nascemos na região do Piemonte. E a televisão? Me lembro da Feira Mundial de Nova York. Eu já estava pregando naquela época, em 1939, um ano antes de tudo isso começar. Apenas alguns meses antes da guerra estourar, e você vê que isso foi chamado de século cristão, quando teríamos paz e essa utopia sobre o mundo de justiça social. O que aconteceu? Em apenas alguns anos tivemos 2 guerras mundiais que massacraram milhões de pessoas, e perturbaram a vida de todo o planeta. E parece que estamos a caminhar para outra grande guerra. Que Deus nos livre, porque se isso acontecer algum dia, nós teremos uma última guerra, porque poderia ser o Armagedon, a última grande guerra da história. Mas nessa passagem eles foram pressionados por todos os lados e aparentemente não havia esperança, e essa é a questão que está assombrando as pessoas em todos os lugares hoje. Pega-se os jornais matinais e se vê manchetes, estão fazendo a pergunta: a que ponto o mundo vai chegar? Milhões de pessoas em todo o mundo hoje estão desesperadas para saber o que reserva o futuro da humanidade. E é interessante que os cientistas estão fazendo essa pergunta, especulando, os sociólogos especulando, os psicólogos, psiquiatras estão especulando, até os fazendeiros em Minnesota
Estão especulando, e eu também estava especulando. Todo mundo está especulando o que reserva o futuro da humanidade. Mas de alguma forma a igreja está silenciosa. E ainda assim há tanto sobre esse assunto na Bíblia, sobre o futuro do mundo. O que reserva o futuro da humanidade? Computadores estão sendo usados em grande escala para prever o futuro em meio ao pessimismo, tristeza, frustração do momento. E eu quero dizer a vocês hoje que há uma esperança que está no fato que Jesus Cristo voltará. Sim, há uma esperança. Jesus disse: eu irei e vou preparar lugar para vocês e voltarei. Agora, ele esteve na cruz e derramou seu sangue por nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos todos sob condenação, estávamos todos enfrentando o julgamento, estamos todos sentados aqui sob uma espada que está sobre a nossa cabeça e todos precisamos de redenção, todos precisamos de perdão. Billy Graham precisa de perdão. Eu não quero justiça. Em minha vida com Deus eu quero misericórdia, perdão. Eu não mereço o céu. Eu não mereço ter meus pecados perdoados. Mas Deus é um Deus de graça e amor e misericórdia, e graça significa que você terá algo que não merece. Ele oferece sua graça a cada um de nós nessa noite, seja qual for a cor de nossa pele, nossa origem. Ele diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo tanto que estou disposto a dar meu filho na cruz para morrer por você. E Jesus Cristo morreu por nós. E Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, e nós iremos para o céu por causa do que Cristo fez naquela cruz. Mas ele também ressuscitou. E depois de ter morrido na cruz e ressuscitado dos mortos, ele subiu aos céus e voltou ao Pai. Os discípulos ficaram ali, olhando para ele enquanto ele subia. E acredito que a nuvem que a Bíblia descreve era, na verdade, uma nuvem de anjos que vieram para levá-lo de volta e acompanhá-lo de volta, enquanto escoltavam naquele primeiro momento da ressurreição. Ele ascendeu aos céus e estavam lá os discípulos com lágrimas, olhando, se despedindo do seu mestre. Jesus estava indo embora, voltando para o Pai Celestial. E dois homens vestidos de branco estavam ao lado deles, dois grandes anjos, e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que você vê indo para o céu, ele voltará. Ele está voltando. E foi o fato da ressurreição e da vinda de Cristo prometida, que eles saíram para virar o mundo de cabeça para baixo. Essa motivação era deles. Eles tinham dentro de si a esperança de que a morte e o inferno tiveram sido conquistadas e que algum dia haveria paz e justiça no mundo. Sem esperança, o mundo não poderia continuar. Emil Brunner foi um grande teólogo na Suíça e um maravilhoso amigo nosso. E um grande encorajador para mim como pregador. E uma vez ele disse que o oxigênio é para os pulmões, como a esperança para o sentido da vida. Ninguém pode viver sem esperança. John F. Kennedy disse uma vez que resta saber se a civilização seria consertada antes de terminar esse século. A música americana favorita de Winston Churchill era Meus Olhos Verão a Glória da Vinda do Senhor, que ouvimos agora há pouco aqui no estádio. Isto é ensinado no Credo de Nicéia, que ouvi repetidas vezes na União Soviética e dizia naquelas grandes catedrais ortodoxas, e as pessoas que estariam de pé e diriam o Credo Niciano. E diz no Credo Niciano que ele voltará com glória para julgar os vivos e os mortos. Ele virá novamente. E em segundo lugar, Jesus deixou sinais de sua vinda para as pessoas, e todos estão sempre me perguntando em conferências de imprensa, e eles dizem: quais são os sinais da vinda de Jesus Cristo? Quando ele vai voltar?
Eu digo a eles que Jesus alertou contra especulações sobre datas, que poderia ser esta noite, pode ser daqui a 1 milhão de anos, eu não sei. Só sei de uma coisa: devo ser fiel no trabalho para que quando Ele me chamar, Ele me encontre trabalhando para Ele. Mas em Mateus capítulo 24, os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João, André, e eles fizeram 3 perguntas a Jesus, registradas em Mateus capítulo 24. Eles disseram: quando serão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? Não o fim do mundo, apenas o fim de uma era dominada pelo mal, que chegará ao fim. Mateus, Marcos e Lucas diferem ligeiramente, mas há uma condensação de uma discussão muito longa e é encontrada em Mateus capítulo 16 e em Lucas capítulo 21 e assim por diante. E em Mateus capítulo 16 diz que quando chega a tarde vocês dizem: haverá bom tempo porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? E naquela pequena parábola brilhante, o que Jesus estava dizendo é que no reino da observação científica, o homem é tremendamente brilhante, mais do que se trata no reino da consciência espiritual. Ele é surpreendentemente ignorante. Uma era de dúvida e convulsão de uma geração que perdeu o rumo. Enquanto examinamos a face dos céus contemporâneos, o que vemos? Outro míssil explodir, como aconteceu ontem. Eu escrevi um livro sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E durante esse tempo eu estudei, me preparando para esse livro, e aprendi muitas coisas. Aqueles 4 cavaleiros são preditos pelo Senhor Jesus Cristo nesse capítulo 24 de Mateus, porque o primeiro cavalo tem a ver com o falso cristianismo, a falsa religião. O diabo nunca parece ficar sem falsificar. Os falsos cristos hoje, você sabia que eu li no jornal que existe aqui mais de 400 pessoas em Los Angeles afirmando que é Jesus Cristo? Falsas religiões em todos os lugares, onde você pode encontrar, como aqui em Washington. E depois, o segundo, representa a guerra, os cavalos vermelhos, os rumores de guerra, e certamente não precisamos enfatizar que está acontecendo isso em todos os lugares do mundo. O terceiro, o cavalo é o cavalo preto, e isso significa fome. E nesse século, pense nisso, nesse século de abundância, todas as riquezas que temos nesse século, muitas pessoas estão morrendo de fome, provavelmente mais do que em qualquer período da história. Milhões de pessoas morrendo de fome, como aconteceu no ano passado na África. Graças a Deus por essas organizações e grupos que estão ajudando essas pessoas. E depois houve o cavalo amarelo. Apesar de todas as vantagens da medicina moderna e dos pesticidas, o século XX teve epidemias tremendas, perspectivas de doenças que são provocadas pelo homem, para as quais não temos qualquer resistência. A expectativa é terrível, como, por exemplo, a AIDS. Lemos no jornal que talvez eles estejam prestes a descobrir algo para combater isso, e eu rezo para que descubram logo. Mas, se não encontrarmos uma resposta para isso, somos informados de que milhões de pessoas vão morrer nos próximos 5 anos. Está se espalhando como um incêndio, mas isso é apenas um pensamento de outros dos quais nem ouvimos falar ainda. Então, isto está vindo a caminho. Esse é o cavalo amarelo. Então, estamos vendo esses cavalos galopando em nossa direção, com todos os seus aspectos devastadores, com toda a sua capacidade de destruir o mundo que conhecemos. E tudo isso vem como um julgamento de Deus, mas também é Deus falando conosco com amor e dizendo para nos voltarmos para a cruz, como aquelas pessoas que foram picadas por cobras no deserto.
Deus disse aos israelitas: voltem-se para a serpente de bronze e sejam salvos. Aqueles que olharem para a serpente de bronze serão salvos, e aqueles que não fizerem isso serão perdidos. Não há nada em uma serpente de bronze, é verdade, não poderia curá-los, mas foi pela fé que, se obedecessem a Deus e fizessem o que Deus mandasse, essas pessoas rebeldes obedecessem a Deus, elas seriam curadas. Muitas vezes nós somos assim, nós não queremos agir, nós não queremos obedecer, nós não queremos olhar para aqueles que estão sofrendo, nós não queremos amar certas pessoas, nós as consideramos abaixo de nós ou inferiores a nós, ou qualquer outra coisa, não queremos amá-las, e ainda assim as Escrituras ensinam que devemos amar, e que o amor deve ser a característica dominante se você seguir a Cristo. Agora, as Escrituras têm muito a dizer sobre os sinais, muitos sinais, como a perda do amor fervoroso na igreja. É por isso que precisamos de avivamento na igreja hoje, por causa da iniquidade que vai abundar e o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz: então, como nos dias de Noé, eles comiam e bebiam e se casavam e davam-se em casamento. Em outras palavras, havia imoralidade, dissolução, lares desfeitos, e Jesus disse que seria assim novamente, pouco antes da sua vinda. E então a proclamação do Evangelho, ele diz que este Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Pela primeira vez na história temos a capacidade agora de pregar pelo rádio, pela televisão, pelas páginas impressas e levar o Evangelho a todas as pessoas do mundo inteiro. E isso está sendo feito. Jesus disse que isso aconteceria antes da sua volta. Esse é um dos sinais que devemos procurar. E nunca sonhei em 1915, em 1960, 1959 que o Grant Wilson e eu sentaríamos no estádio de Lenin, em Moscou. Aquele lindo estádio. E estava lotado, e havia muitas pessoas tocando, cantando, e Rosamund Cronin estava cantando. E nós oramos: ó Deus, se for a tua vontade, nos ajude a vir algum dia para a União Soviética e pregar o Evangelho. E eu orei, mas não acreditei. Nunca sonhei que Deus tinha um plano de um dia nós pregaríamos o Evangelho em várias partes da União Soviética, mas Deus, em sua própria providência, executou isso. O Evangelho do Reino estava ali sendo pregado, como está sendo pregado em todo o mundo agora. Você conhece quando Mao Zedong assumiu o controle da China? Havia cerca de 2 ou 3 milhões de cristãos, de acordo com a revista Times. Você sabe quantos crentes existem hoje? Quase nenhum missionário, entre 30 e 50 milhões. Deus tem trabalhado poderosamente, Ele não está dependendo de nós. Nós, americanos, Deus trabalha através de todas as pessoas e nós... Agora, quais serão os resultados da vinda de Cristo? Bem, antes de tudo, haverá um exame. O homem prestará contas a Deus na hora do exame de julgamento. Como a velha avó e o garotinho disseram aos amigos dele, disseram: o que o diabo a sua avó está fazendo? Ela estava lendo a Bíblia, ela estava se preparando para os exames. E um dia desses, muitos de nós estaremos estudando, mas isso pode ser tarde demais. A Bíblia diz em Isaías 51, a alegria eterna estará sobre suas cabeças. Eles alcançarão a alegria. A tristeza e o luto fugirão. Há alguma esperança? Sim, há uma tremenda esperança para aqueles que colocam sua confiança em sua fé em Jesus Cristo. Você o conhece? Você tem certeza de que o conhece? Você o recebeu em seu coração? Há um desafio para o fato de que ele está voltando. Primeiro, devemos ser puros. Em 1 João capítulo 3 diz: todo homem que tem essa esperança purifica-se. E em segundo lugar, podemos ser pacientes, observar. Observar implica não apenas acreditar que ele virá, mas desejar que ele venha. Está sempre pensando em sua vinda e está sempre procurando por ela.
Paulo escreveu, procurando por aquela bendita esperança, a aparição gloriosa do nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. E então devemos estar preparados. Portanto, estejam prontos para uma hora em que vocês não pensam que o Filho do Homem virá. E então, estaremos ocupados com a maior motivação para o serviço entre crentes hoje é o fato de que Jesus Cristo está voltando e que temos esperança. E estamos vivendo em um mundo sem esperança. Você está pronto? Você diz, bem, Billy, o que eu teria que fazer para me preparar? Porque quero dizer uma coisa que nos fale sobre o fim do mundo. Você sabe quando o fim do mundo pode chegar para você? Pode não ser a vinda de Cristo, como acabei de explicar. O momento em que você morre, esse é o fim do mundo para você. Esse é o fim do mundo para você. Você entra em outro mundo, ou céu ou inferno. E você viaja para um desses dois lugares por uma estrada larga que leva para a destruição ou uma estrada estreita que leva ao céu. Em qual estrada você está hoje à noite? Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, vamos comer junto, vamos dar os braços. Ele diz, eu quero que você venha para mim, eu quero perdoar seus pecados, eu quero que você saiba que eu morri por você para você ir para o céu. E o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, se arrepender dos seus pecados. É muito simples e ainda assim é muito difícil, porque significa que você diz, eu pequei, Deus, sinto muito pelo meu pecado. Você pode dizer isso e então você diz, Deus, com sua ajuda, eu não posso fazer isso sozinho, mas com a sua ajuda eu não vou desistir. Eu preciso ser perdoado dos meus pecados, eu preciso mudar de rumo, eu vou mudar de caminho, mas preciso de sua ajuda. Não posso fazer isso sozinho, Ele vai te ajudar. Se você estiver falando sério, então venha pela fé. Agora observe que eu digo pela fé agora. Isso significa um compromisso, significa que você está disposto a segui-lo e servi-lo em total compromisso com Ele. Tudo mais em sua vida se torna secundário. Cristo é o primeiro. Jesus exige que você acredite o suficiente para ir para a cruz e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, eu acredito que o Senhor é a minha única esperança. Você vem e você assume seu compromisso com Cristo hoje. Você vê essa cruzada na qual milhares de pessoas que você talvez nem conhece, pessoas de todo o mundo estão orando por você. Eles não sabem o seu nome, mas eles sabem que você precisa de Jesus Cristo, que você tem uma necessidade e eles estão orando. Em muitos países, essa cruzada aqui em Washington, você pode ser um bom membro de igreja, você pode ser um oficial da igreja, mas no fundo do seu coração você não tem certeza de que está pronto para se encontrar com Deus. Você não tem certeza se conhece a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você não tem certeza que vai para o céu. Você não se comprometeu com Ele. Vou pedir-lhes hoje para dar o seu primeiro passo e dizer, eu quero me comprometer, porque depois que você vier Cristo, como muitos vão fazer aqui, você seguir a Cristo e der o seu passo de fé. Uma vida inteira você vai estar aprendendo, crescendo, mesmo em meio ao sofrimento, você vai ter alegria, mesmo em meio às lágrimas, porque Cristo estará no seu coração. E seu nome estará escrito no livro da vida. Vou pedir para que você não saia desse estágio sem antes tomar a sua decisão. Vou pedir para você fazer algo que talvez vai ser um pouco difícil para você. Estou muito feliz que você está aqui nessa noite. Que você venha e olhe para Jesus Cristo na cruz. Vou pedir para você se levantar agora mesmo. Venha e fique aqui, em frente desse local. Quando você vier, diga em seu coração, Cristo, eu quero que o Senhor entre no meu coração, que me perdoe, mude a minha vida.
Eu estou pronto, Senhor, para me entregar a Ti completamente, de todo o meu coração, Senhor. Eu tomo essa decisão. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar esse canal. Veja se você já está inscrito e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. Que Deus te abençoe ricamente.